da palavra de Deus. Pai querido, em nome de Jesus, aqui estamos para suplicar a bênção, a misericórdia do Senhor, a comunhão com Teu Espírito, Senhor. Nós, seres humanos, precisamos da presença do Senhor. A nossa alma tem sede de Ti, como uma terra sedenta, Senhor, escassa sem água. Precisamos de Ti e bebermos desse manancial de águas vivas que é o nosso Senhor, nosso Salvador. Queremos Te agradecer pela oportunidade de mais um dia que o Senhor tem nos abençoado, a oportunidade de acordar, de respirarmos, ó Deus. Obrigado, nosso Deus. Nós Te bendizemos e Te oramos e pedimos que o Senhor se faça presente neste período aqui, em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, eu vou ler um texto aqui. Nosso texto está em Êxodo, no capítulo 3 de Êxodo. Êxodo capítulo 3. Vou ler alguns versículos, a partir do versículo 1, que diz assim: Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, levando o rebanho para o local ocidental do deserto. Chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, uma chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: Irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Não te chegues para cá, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é a terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Até aqui está ótimo, irmãos. Bem, irmãos, o tema que nós estamos falando, nesse mês, é o chamado, uma vida, uma experiência. E é muito propícia a experiência de Moisés com esse chamado maravilhoso, que desde a concepção de Moisés, a vida dele é um milagre, mesmo sob o edito de Faraó. Quando as mulheres hebreias entendam filhos homens, eles seriam mortos. Aí a palavra diz que saiu um homem da casa de Levi, casou-se com a filha de Levi, da mesma tribo. E aí nasceu Moisés. Ele era muito formoso, muito bonito, e ele fora preservado. E a palavra do Senhor diz que ele ficou por 3 meses com a mãe dele, até que ele fora levado pelas águas do rio. Vou ser bem sucinto. Depois vocês leiam aí, na oportunidade, leiam um capítulo que narra sobre a trajetória dele, que ele foi colocado no cesto, foi betumado, colocado à margem do rio. Até dentro desse contexto todo, ele foi lá para a casa de Faraó e foi acolhido por alguém da família de Faraó. É interessante, irmãos, que as mulheres que tiveram a oportunidade de gerar filhos, a gente observa, a relação de mãe com filho ainda na vida intrauterina, de falar com a criança, né? É uma relação muito forte, que nós temos com a nossa mãe, por causa desse afeto, dessa questão de amamentação, né? Não é a grande importância somente do leite materno, mas o afeto que é dispensado neste momento para a criança. E certamente a mãe de Moisés, ali acalentando, amamentando, falou para ele que ele nascera debaixo de um contexto onde Deus tinha uma promessa para o povo, os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, e aquilo foi sendo passado para Moisés ainda na vida intrauterina. Quando ele for acolhido
por alguém da casa de Faraó, a palavra do Senhor disse que a mãe de Moisés, olha que interessante, a mãe biológica de Moisés, ela recebia um salário para cuidar de Moisés. Moisés ficou ali no contexto daquele palácio de Faraó, e por certo, muitas vezes, né, na vida intrauterina e também já na sua vida, né, ele ouvira da parte da sua mãe que ele não seria egípcio e sim era hebreu, que ele estava debaixo da promessa feita ao pai Abraão, aos patriarcas. Isso impregnou a vida de Moisés, nós cremos. Até que um dia ele meio essa conturbação, né, vamos dizer assim, esse momento conturbado, a palavra diz que ele viu um Egito ferindo o hebreu, ele matou o Egito, enterrou na areia e fugiu, porque ele temeu, porque Faraó, por certo, ficara sabendo do que aconteceu com ele lá, da questão de matar o egípcio. Ele fugiu. Então, até esse ponto que nós lemos aqui, que Moisés apacentava o rebanho do seu sogro Jetro, e ele levou ali o rebanho ao lado ocidental do deserto, chegou ao pé do monte de Deus, o Monte Horebe, e foi o momento da experiência, do chamado para uma vida que era a vida de Moisés. E a palavra diz que Moisés olhou uma sarça, né, que era um arbusto espinhoso, que era muito comum naquela região, e o fogo ardia na sarça, queimava e ela não se consumia, como se você pegasse uma planta, queimasse, mas ela ficasse intacta. Isso aconteceu com a sarça. E a Bíblia diz que agora, diz assim, agora eu irei até lá. Em outra versão diz assim, e agora eu me virarei para lá. Na Bíblia que nós lemos diz assim, e agora eu irei até lá. E Deus falou com Moisés no meio da sarça. E ele ficou maravilhado com aquilo ali. É interessante que a sarça, ela fala da própria história de Israel, né? Um país pequeno, um arbusto, né, no meio do deserto, naquela região, que fora tantas vezes combatido, perseguido por Faraó, tantos momentos difíceis, toda a história bíblica, depois o Holocausto, e tantas coisas, as guerras, os embates que acontecem contra Israel, mas Israel é um espinheiro, é um arbusto que queima, mas não se consome. A única explicação é que Deus está no meio daquele povo zelando por ele. Isso sem ver a narrativa bíblica, que é cheio da ação de Deus, né, ensinando, redarguindo, cuidando de Israel. Mas se nós aplicarmos para o nosso tempo chamado hoje, Moisés ele viu algo que o fascinou e ele foi atraído para lá. Hoje, nós sabemos também que a árvore fala do homem, né? O homem é um pequeno arbusto, um espinheiro com seus problemas, com as coisas que nos assolam, que nos afetam, as coisas que nós temos em nós que até mesmo nós desagradamos, ficamos chateados conosco. Mas Deus, ele nos deseja. Deus, ele quer fazer queimar em nós a presença dele no nosso interior. Porque o homem, Salmo 1 diz que o homem é como uma árvore plantada junto a ribeiros, né? Ele é comparado dessa forma. Então nós estamos aqui numa ferramenta tão linda aqui que é a internet, no canal do YouTube, né? Mas Deus está ardendo dentro de nós, no nosso coração, porque nós estamos falando da palavra dele, dos ensinamentos deles. Não são fatos históricos, mas aconteceu de fato. Então, Cristo em nós é a esperança da glória, a presença de Deus.
nós somos atraídos para Ele. Nós não somente estamos dentro de um contexto denominacional, de uma igreja ABC, mas nós estamos sendo atraídos pela presença do Senhor, pela ação dele. Então, mesmo na aridez desse mundo, o fato de lidarmos com rebanho, de lidarmos com pessoas, né, ovelhas que somos, frágeis como somos, Deus nos chama para junto dele e manda nós nos tirarmos os nossos calçados. Interessante que esse ato era um ato que os escravos faziam diante dos seus senhores como sinal de humildade. Então, hoje não estamos na condição de escravos diante de Deus, estamos aqui na condição de filhos chamados, mesmo uma vida onde tantos embates nos assolam, desde o nosso da concepção ali da nossa progenitora até hoje, né? Hoje eu, com 52 anos de idade, quantos embates se levantaram contra a minha vida, contra a sua vida? Mas Deus ele nos chamou, fomos atraídos pela presença de Deus em homens falhos como nós. Eu envelheço, tenho notado que minha barba tem ficado branca, o tempo tem passado, meus cabelos, os que restam, mas fomos atraídos pela presença de Deus. Então Deus ele conversa com Moisés, é assim mesmo, Deus ele quer se relacionar com o homem. Deus quer falar com você, você se sentir atraído por isso, ter sede dessa presença maravilhosa. Deus quer que sejamos contemplados no deserto dessa vida como a sarça que arde no nosso interior com a presença do Senhor. Louvado seja Deus por essa presença maravilhosa. Mas eu quero fazer referência, irmãos, até porque na última live que eu fiz, eu falei sobre José. E achei muito interessante, os irmãos anotem aí, depois leiam, por gentileza, no capítulo 13 de Êxodo também, no momento da saída, o povo já saindo, né, da condição de escravos, de cativos, eles iam sair. E José, ele levou aos seus irmãos que prometesse também, quando eles saíssem do Egito, que os ossos de José já havia morrido na hora da saída, né? O faraó já era outro. E ele falou, não, quando vocês saírem do Egito, levem os meus ossos. E assim o fizeram. Por que isso? Interessante. Nós falamos na live anterior, tudo que aconteceu com José, dos sonhos de José, a interpretação dos sonhos de José no poço, na casa de Potifar, na prisão e depois diante de Faraó. E depois de Faraó ele era um homem mais poderoso do Egito. E quando José viu a oportunidade dos irmãos dele virem até ele, como é descrito na narrativa bíblica, a palavra diz que quando ele viu os irmãos ao longe, ele lembrou-se do sonho. Então José, como autoridade que ele era, que Deus concedeu a ele, fora conferida por Faraó, e as pessoas iam até Faraó para pegar o trigo, e falou assim, eu não tenho trigo, quem tem o trigo é José. Mas José disse que quem tinha um trigo era Deus. Na verdade, quando nós conhecemos a Deus, nós sabemos que nós não somos dono de nada, né? Até a nossa vida pertence a Ele. Mas voltando à questão de José, quando ele viu seus irmãos ao longe, ele poderia, como autoridade do Egito, prender os seus irmãos, ele negar o perdão aos seus irmãos, ele poderia chegar para os seus irmãos e falar com toda razão, vocês me prenderam, vocês me venderam como escravos para o Egito, né? Fui levado para o Egito por uma caravana de ismaelitas, mas quando José os viu, ele lembrou-se dos sonhos.
E ele entendeu que quem criou aquilo tudo foi Deus. E ele perdoou os seus irmãos. Prestem atenção. Quando ele perdoa os seus irmãos, ele traz os seus irmãos de uma terra que padecia de fome para morar com ele no palácio. Meus irmãos, quando nós negamos o perdão, nós estamos deixando as pessoas que estão à nossa volta, principalmente os nossos familiares, no deserto de escassez, com os verdugos da acusação do inimigo das nossas almas, colocando, tá vendo, você não é digno, você não foi perdoado, você não merece perdão. Mas José, ele escolhe perdoar e tira a família dele da escassez no deserto para morar com ele dentro de um palácio, onde havia fartura de comida. E o que nós aprendemos isso? Quando nós perdoamos, meus irmãos, nós tiramos as pessoas do deserto, do ostracismo, da angústia, da culpa, e trazemos para um palácio onde há fartura de alimento, onde há reconciliação, onde existe famílias dispostas a perdoar uns aos outros. E falar em família, eu queria narrar aqui hoje, né? Hoje foi o passamento da nossa irmã. Ficamos muito tristes com a irmã Albertina da Silva Santos, filha da nossa querida irmã Adelina. A irmã Albertina, ela faleceu, né, no dia de hoje. Ela foi sepultada hoje, né, no dia 23 de maio de 2020. E ficamos muito sentidos com o passamento dela. Eu fiz um texto, escrevi um texto para ela pela WhatsApp. Eu e minha esposa, né, mandamos um texto para ela. E ela me respondeu que o pai dela também já há muito tempo já partiu, né? Creio que sim. Sim, já partiu o pai dela. E ela disse o seguinte, eu tive o privilégio de ter um pai e uma mãe que Deus me deu. Então, olha o contexto de família para ela, né? Nós ficamos tristes pelo passamento da irmã Albertina, mas tranquilos porque ela está melhor que nós neste momento difícil, momento de confinamento, de pandemia. As pessoas estão cansadas, ansiosas. Sabemos, né? Grande parte das pessoas do nosso país não tem como prover o pão. São pessoas de baixo poder aquisitivo. Mas Deus tem cuidado de nós e há de cuidar de muitas pessoas também. Então, o que acontece? Quando o povo sai do Egito, sob o governo de Deus e a liderança de Moisés, a experiência de Moisés na sarça ardente foi maravilhosa. Foi maravilhosa. Mas quando ele caminha com o povo, já, né, de 3 dias para sacrificar a Deus, para festejarem ali o momento de libertação de Deus, a Bíblia diz, né, lá no capítulo 13, versículo 19, diz assim, versículo 21, na parte B, durante a noite uma coluna de fogo para iluminar, a fim de que caminhasse, tanto de dia quanto de noite. Meus irmãos, o fogo que ele vira lá no deserto, na hora que eles saíram em direção da liberdade da terra prometida, ele era uma coluna. Ou seja, quanto mais nós somos submetidos aos problemas dessa vida, a presença de Deus é maior no nosso meio. Então Moisés, diante de toda aquela aflição, de partir diante do desconhecido, ele olhava e via aquela coluna de fogo na noite escura do deserto. E ele glorificava o nome do Senhor, porque ele lembrava do seu chamado, da sua vida, da sua experiência, a bênção que o Senhor dava a ele. Então, irmãos, nós estamos em meio a esse isolamento social, estamos nas nossas casas, né? Mas nós já estamos olhando para o alto, no meio de toda essa escuridão. A escuridão aqui que eu me refiro é diante do desconhecido, né? De um vírus que é muito, não sei quantas vezes mais fino
do que um fio de cabelo. Não é possível vê-lo a olhos nus. Olhos nus. Mas nós sabemos que Deus tem cuidado de nós. Deus tem tido misericórdia de nós. E aí, nós vemos o cuidado do Senhor para conosco, para com as nossas famílias, o zelo do Senhor, o livramento que Deus dá. E nós temos, nesses dias, olhado para o alto. E no meio de toda essa escuridão do desconhecido, afinal, estão pesquisando esse vírus para uma vacina, para um remédio, para combatê-lo. Nós vemos Deus no meio da escuridão, porque Ele é como uma coluna de fogo nessa noite que nos cerca, lembrando da nossa experiência, né, do chamado, da bênção do Senhor. E onde Deus tem nos ensinado a melhor coisa, que é perdoar. Não é fácil, irmãos, perdoar. Mas quando nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, Deus tem nos perdoado também. E se possível, né, vamos ter comunhão dentro de casa, vamos ter harmonia, nada de brigas. Vamos desfrutar deste momento de estarmos em família, onde Deus tem cuidado de nós, tem cuidado das nossas vidas. Olhemos para o alto. E quando José fala assim, pega os meus ossos e leva daqui, ele fala assim, tá, pega essa estrutura de perdão, de família, de bênção e leva com vocês. É isso, irmãos. Deus quer que nós façamos isso. Essa estrutura, né? Ossos fala de estrutura. Pega essa estrutura. Porque quando olhavam ali para José, mesmo que os ossos dele, lembravam de todo o histórico dele, como ele honrou Deus no cárcere, no momento que for assediado, no momento em que for injustiçado, mas Deus era com ele. Deus quer ser conosco no cárcere desse confinamento social. Deus tem cuidado de nós. Amém, meus irmãos? Esta é a palavra, né, que o Senhor tem para nós nessa noite. Gostaria de novo aqui, né, falar do passamento, né, da irmã Albertina da Silva Santos, mãe da nossa querida irmã Adelina, né? Quantas vezes eu tive a oportunidade de dar carona para elas, né? Eu e minha esposa, às vezes no domingo levava elas em casa, eu tratava ela carinhosamente de vó. Vovó está melhor que nós, irmãos. Vovó descansou, aguardando o dia do Senhor. Amém? Deus abençoe todos vocês. Cuidem da saúde física, da saúde mental. Não fique mergulhado em tantas notícias ruins. Vejam coisas boas. Procure se alimentar direitinho. Tá bom? Deus abençoe todos vocês. Um beijo no coração de todos. E amanhã nós teremos aqui nossa escola bíblica dominical com o pastor Sérgio, que tem nos ensinado muito da palavra do Senhor. Um abraço a todos. Fique na paz do Senhor. Amém.